gente, bom dia. A partir de agora a gente vai começar nossas videoaulas. E na aula de hoje eu vou começar o capítulo 3, América, Aspectos Naturais, certo? Vai ser um slide que eu vou explicar todo esse capítulo, pelo menos as partes principais, tá certo? Eu espero que vocês tirem todas as suas dúvidas, qualquer coisa façam perguntas, postem lá no nosso grupo, tá certo? Bom estudo. Vou começar agora aqui a nossa aula do capítulo 3, América, Aspectos Naturais. Bom, o que a gente pode falar aqui do continente americano é que ele tem um dos traços marcantes, que é justamente a sua extensão territorial. Ele vai ocupar várias zonas climáticas, desde a zona polar ao norte até a zona temperada sul. Então a gente tem aí um continente muito extenso, que ocupando várias áreas térmicas, e aí a gente vai ter uma variedade climática muito grande e também variedade paisagística. Bom, na imagem aqui que a gente está observando, nós temos a América do Norte e a América Central. O que a gente consegue observar aqui na imagem, nos pontos em marrom, são as áreas mais elevadas dessa porção da América. O que a gente está vendo aí na porção marrom são as chamadas montanhas rochosas, montes Apalaches. Nos tons verdes escuros nós temos as chamadas planícies centrais e nos tons verde claro nós temos as planícies litorâneas. Lá em cima, no ponto branco, nós temos a Groenlândia, que é a maior ilha congelada do mundo. Esses aspectos fazem com que a América tenha essa diversidade paisagística muito grande. Bom, na América do Sul, a gente vai ter na costa oeste a Cordilheira dos Andes, que é o segundo conjunto montanhoso do continente. Por que esse reflexo tão grande de atividades ou áreas montanhosas, certo? Isso se dá por conta da atividade vulcânica, do encontro de placas que vão ter nessas duas porções da América. Bom, aí nós temos aí ao oeste um relevo acidentado, que é justamente essa parte que eu mostrei agora há pouco, que está em marrom. E a leste nós temos as partes baixas, que é a planície litorânea, tanto na América do Norte como na América do Sul. Aqui nós temos o caso bem conhecido, que é o Grand Canyon, que fica lá nos Estados Unidos. O Grand Canyon ele foi formado a partir da atividade de intemperismo, o rio Colorado, que corta essa região, ele escavou essa região e a formou, deixando dessa forma. É um dos bons exemplos de como que o intemperismo acabou moldando e deixando bem claro como é que funciona a natureza nessas regiões. Bom, aqui é um aspecto do clima polar, que é encontrado lá no norte do Canadá. Agora a gente vai falar aqui do relevo da América Central. O que a gente consegue observar aqui na imagem é a parte continental da América Central, ou seja, as terras contínuas. Lembrando que a América Central também é formada por uma parte insular, composta aí por várias ilhas, entre elas o Haiti, a Jamaica e Cuba. Na imagem a gente consegue observar a parte em marrom, que vai identificar justamente as áreas elevadas, e os tons em verde, as áreas de planície. É uma região conhecida pela atividade sísmica, ou seja, os terremotos na região eles são comuns, porque na região a gente vai ter o encontro de placas tectônicas. Agora a gente vai observar o relevo da América do Sul, incluindo a parte que compreende o Brasil, que é a maior parte. O que a gente consegue observar na parte oeste, em tom marrom, é a conhecida Cordilheira dos Andes. Na parte que fica o Brasil, é a chamada placa sul-americana, e na parte em azul é o Oceano Pacífico, que é a placa de Nazca. Essas duas placas se chocam e dão origem a essa formação rochosa, tanto na América do Sul como na América do Norte. Essas placas se chocando, então, deram origem a essas formações rochosas, que são chamadas de dobramentos modernos, ou seja, montanhas são mais jovens por conta da atividade que as faz crescer constantemente. A gente vê que aqui no Brasil, as áreas as áreas de altitude elevada, elas são muito modestas, não ultrapassam aí 3.000 metros. A gente tem o Pico da Neblina, que é o ponto mais alto do Brasil. A maior parte das terras brasileiras é formada de planaltos, e uma parte
de planícies. Bom, aqui a gente tem a imagem da Cordilheira dos Andes e ao lado a gente tem o esquema que mostra as placas tanto na América do Norte, América Central e América do Sul. Então, o choque entre as placas nessa região ele é muito intenso, o que faz com que então ocorram essas formações vulcânicas e também a formação, né, de montanhas. E a parte mais alta da América do Sul é o Pico do Aconcagua, com quase 7.000 metros de altitude. Aqui outros exemplos de formação de relevo, todas ficam no Brasil, né? Nós temos aí a Serra do Espinhaço, a Serra do Mar e a Chapada Diamantina, são exemplos de planaltos. Bom, na parte de hidrografia, né, a América de modo geral, ela está organizada em vertentes, ou seja, em áreas específicas. Aí nós temos a vertente do Pacífico, né, vertente ártica, vertente do Golfo do México, vertente do Atlântico. Também nós temos na América os lagos. Na região da América do Norte nós temos os famosos grandes lagos que foram originados da última glaciação e após o degelo se originaram então esses lagos que são fruto daquela água que foi congelada. Bom, a gente tem aqui os principais rios. O Amazonas, que é o maior, né, o maior do mundo em volume e extensão. O Orinoco, que tem grande importância. Nós temos a Bacia Platina, o Lago Titicaca e os rios São Francisco no Brasil. São alguns dos exemplares da hidrografia da América. Aqui a gente consegue encontrar a localização deles, indicando exatamente ali onde eles, né, vão seguindo a sua rota. Bom, aqui na imagem de satélite a gente consegue ter uma visão geral aqui do continente americano. Podemos ver que toda a costa oeste, que é essa parte que está mais clara, são as áreas de altitudes elevadas, e toda a parte verde são as áreas de planície ou planícies litorâneas. Bom, e esse slide ele vai apresentar como a América foi formada. A gente pode ver aí no início do Pangeia, que foi na época em que todos os continentes formavam um único continente. Com o tempo, a atividade vulcânica, os terremotos, o movimento das placas tectônicas foi fragmentando esse grande bloco que deu origem ao que a gente vê hoje